Muito bem, volte a Bíblia agora, volte para a leitura. Eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos deste livro, ou deste trecho. Queridos, esta parábola, eu nem sei porque diz assim, a parábola dos 10 talentos, eu não sei porque é 10. Eu ainda não entendi, vocês que são estudiosos, depois me explica aí como é esse negócio. Aqui não deu 10 talentos em canto nenhum, só do primeiro homem aqui. Hã? Não encontrei, né? 10 de um, 4 de outro, e 1 de um, não tem como. Não fiz essa conta e ainda não achei. Aí vocês são estudiosos, de repente vão descobrir. Mas preste atenção, se você ler todo o capítulo, você vai ter uma visão assim panorâmica da razão porque Jesus usou esta parábola, né? O título não é Bíblia não, tá, irmão? O título é apenas uma orientação para despertar o assunto que foi tratado, tá? Então, esse título aqui você vai encontrar nas mais diversas versões. Então, não entenda que é errado, e outra Bíblia é diferente, não é? Um outro aspecto que eu queria só falar aqui, que eu anotei aqui para dizer para os irmãos, quando a Bíblia está falando aqui de talentos, quando você vai lá para o hebraico, você vai, né, ou para o grego do Novo Testamento, o hebraico está no Antigo Testamento, a ideia aqui não era necessariamente, esse talento aqui, por exemplo, do cantor Marcos Câmara, Deus deu um talento extraordinário a ele, uma voz extraordinária, não é? A irmã Patrícia, que ali está, e tantos outros irmãos que cantam aqui, Samuel, deu um talento extraordinário ali ao nosso Eudes, não é? E outros irmãos, e no mundo aí tem muitas pessoas talentosas, não é? Pessoas habilidosas, e daí por diante. Mas a ideia não é necessariamente nesta perspectiva, tá? O talento aqui era uma medida de valor. Por isso que tem a sua aplicação, porque no talento também está embutido aí um valor. Mas a ideia era exatamente essa, um valor. Por isso que ele distribuiu de todos os seus bens. Por isso que muitas vezes nós pegamos os dons e utilizamos para explicar essa verdade. Mas, na verdade, a ideia, quando ele diz aqui assim, porque isto é também como um homem, estou lendo aqui na Almeida, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe todos os seus bens, todas as suas riquezas. O talento era uma medida do ouro, de prata, etc. Era como servia de pagamento, representava também a herança ou os bens que uma pessoa possuía. E aí por isso que o Senhor faz esta ilustração para mostrar os valores que Ele distribuiu. E como eu disse, os valores não foram insignificantes, tá? Os valores foram literalmente muito alto, muito alto. Ele pega apenas 3 pessoas aqui para fazer essa ilustração. E dentro desta perspectiva, preste bem atenção, dentro desta perspectiva, porque quando nós olhamos e fulano é talentosa, e é verdade, até porque no nosso português a ideia é essa mesmo, é talentosa, é dom, é habilidade, é capacidade também, não é pessoa muito capaz para determinadas funções, e isso tem também a sua aplicação, mas a ideia aqui, quando Jesus está falando, ele distribuiu o dos seus bens, e aí eu queria somente voltar aqui para depois fazer algumas observações dessa perspectiva. É assim, entregou-nos os seus bens, ou seja, o que é dele, guarde isto, o que é dele, ele lhe entregou. Então o que você tem, seja consciente que não é seu. Está entendendo? Você já prestou atenção no capítulo 12 de 1 Coríntios? Quando Paulo está falando sobre os dons, ele diz assim, os dons
do Espírito, tá? Os dons do Espírito. Então é errado eu dizer, pastor Sérgio tem o dom de profecia, pastor Rubens tem o dom de sabedoria, entendeu? Ele é usado no dom, está entendendo? Ele é usado no dom, está entendendo? Então, por quê? Porque não é dele, não é propriedade dele. Por isso que nós erramos muitas vezes e supervalorizamos o homem. Supervalorizamos o homem. E aí, pastor Levi, é um equívoco nisto, porque as pessoas, ao invés de valorizar o que está no homem, ele valoriza o homem em detrimento daquilo que Deus dá a ele. Por isso que as pessoas começam a supervalorizar as pessoas. Está entendendo? E por isso que há muitas vezes romarias até, porque a pessoa é o centro. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Entendeu? Deus não dá a sua glória a ninguém. Eu li o capítulo 25 de Provérbios, dá para que isso fique na nossa mente, de que a glória de Deus é esconder. Você está entendendo? A glória de Deus é esconder. Ou seja, a honra é porque Ele é Deus, e porque Ele é Deus, está entendendo? Porque Ele é Deus, Ele vai transferindo para mim, para você. Mas lembre-se sempre disto, querido, que é Ele, que é dele, que é por Ele, que é para Ele, entendeu? Então, quando você tem essa verdade, preste bem atenção. Uma outra coisa que eu gostaria de salientar aqui também, eu já disse em alguma outra oportunidade, quando você lê lá o capítulo 7 de Mateus, verso 21, tá? Quando alguém chega, Jesus disse que alguém vai chegar para ele, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Eu vou ler já estes versículos aqui, quando aquele homem que recebeu um, foi lá e enterrou, não entendendo? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Jesus disse, olha, na continuação ele vai dizer exatamente que o camarada vai chegar apresentando uma folha de serviço. Eu expulsei no teu nome, eu expulsei os demônios no teu nome, eu curei os enfermos. Pode ler aí, olha. Muitos naqueles dias dirão, vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Não, irmão, necessariamente não é o homem pelo homem, foi Deus que lhe deu uma palavra profética. Então você é apenas, como disse um pregador, você é apenas o cano, mas a água vem lá da fonte, desta água que vem da fonte passa por você, e você é o privilegiado em ser o instrumento. Entendeu? Então lembre-se que o talento, que o dom, que a graça, entendeu? Que tudo que você tem necessariamente não é seu. Por isso que Jesus disse, quando foi falar com o homem que não tinha feito multiplicar, disse, olha, até o que não tem, até o que tem será tirado, porque Ele deu a todos. Então, pastor Arnaldo, não tem nenhum aqui que vai dizer assim, eu não tenho nada. Muda essa linguagem. Você tem. Você tem. E pessoas, irmãos, que são, sabe, instrumento nas mãos de Deus que ninguém nem vê. Eu lembro, no tempo de meu pai, os pastores contavam a história de um grande pregador que chegou numa revelação, havia chegado no céu, e quando ele chegou, vendo aquelas pessoas recebendo, né, toda a coroação, e ele olhava assim, tem as coroas maiores, menores, etc., e tinha ali uma, lá mais no finalzinho da mesa ali, uma bem pequena, e ele saía, aquela ali deve ser para um irmãozinho ali, a minha deve ser aquela bem grande, que chega, está brilhando, não é? Porque eu prego muito, ganho muitas almas para Jesus.
não é? Aquela ali vai ser a minha. E a fila foi andando, ele foi recebendo, foram recebendo, e quando chegou a vez dele, quando chegou a vez de entregar a grande, aí entregaram umas senhorinhas de idade, sabe, a senhorinha que ficava lá no meio da igreja, que ninguém dava nada por ela, está entendendo? Aí ele ficou chateado. Isso tem que ser uma ilustração, que lá no céu eu acho que não tem chateação mais não, tá? O cara que chateou lá, Deus mandou ele lá para cá e nunca mais ele volta. Mas preste atenção. Aí a dele, quando ele foi receber, ele questionou por quê. Aí diz o sonho, a revelação, que ele disse: enquanto você pregava e ganhava almas para o Senhor, havia alguém que estava orando e chorando para que Deus salvasse almas naquele dia, naquela noite. E você pensava que isso estava sendo contabilizado na sua conta. Estava lá daquela irmãzinha lá. Entendeu? Então, nunca ache que você não tem nada. Tem gente pagando preço, tem gente chorando pela tua vida, tem gente chorando pela tua alma, tem gente chorando, sabe, cuidando. Eu já contei aqui, trocentas vezes aqui, sobre o meu irmão, que hoje é missionário, né? Eu já falei isso aqui a vocês, entendeu? Minha mãe ficava até 1, 2, 3, 4 horas da manhã, esperando que ele chegasse pela madrugada. Está ali minhas irmãs, e lembram desse relato. E quantas vezes ele chegou, né, com a cabeça quente, talvez tivesse bebido cerveja, não sei o quê, e saindo por aí, se prostituindo, entendeu? Mas ele chegava e mamãe estava lá esperando, e papai chamava ela para deitar e dormir. Ele disse: não, eu vou ficar aqui dando um tempinho, esperando e orando, e dizendo: Deus, eu não gerei meu filho para o mundo, eu gerei para ti, eu quero ele de volta, eu quero ele de volta, eu vou ficar aqui. Você está entendendo, querido? Às vezes a gente fica olhando na perspectiva e acha, irmão, preste atenção, olha, os dons de Deus não é cargo. As pessoas pensam, porque, olha, fulano, pastor Zenilton é pastor, o status dele. Irmão, preste atenção a isso. Não é isso, não é status. Está entendendo? O apóstolo Paulo chega a dizer assim, que quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Mas pastor Rubens, é assim, a ideia não é assim, você agora vai ser, entendeu? Vai se achar. É exatamente o contrário. É como, a ideia é como se ele tivesse assim: tá bom, você quer ser, então pega aí um carro de mão, enche aí de tijolo, de areia ou de metralha e vai carregar. É obreiro, é trabalhador. Você está entendendo? E a igreja, as instituições criaram certas estruturas que deu essa ideia de status, entendeu? Eu acho, eu tenho, se alguém deseja, está aí, capítulo 3, verso 1 de 1 Coríntios, de 1 Timóteo, está entendendo? Mas a ideia é que você, quanto mais você recebe de Deus, mais você desce no sentido de humilhar-se para que Deus exalte. Então nunca supervalorize a ninguém, o homem pelo homem. Valorize o que Deus está dando, porque se sair alguma coisa aqui de minha boca, não é minha, é de Deus, para a sua alma, para o seu espírito, para tratar a você, para curar a você. Louvado seja o nome do Senhor, entendeu? Então qualquer um de nós aqui, qualquer uma das irmãs aqui, você tem um valor dado por Deus. Você tem um valor dado por Deus. Honre o que Deus lhe deu. Nós temos uma igreja lá em Nova Floresta. Não sei quem já foi a Nova Floresta. Meu Deus. Não sei agora, já faz mais de ano que eu não vou lá. Mas nem água encanada tinha. Aquilo é sertão da Paraíba? Não, nem sei se aquilo é sertão mesmo. Eu sei que não tem água. Uma sequidão extraordinária. Está entendendo? Mas lá tem um irmão, chamado Pastor Severino, pregando o Evangelho, ganhando almas para o Senhor. Você está entendendo? Nós pagamos a casa, a igreja lá não tem renda. Nós pagamos a casa, nós pagamos o
prédio e damos o salário dele e mantemos. Sabe por quê? Porque alguém, dizimista fiel, ofertante fiel, entendeu? Aquelas almas que estão sendo ganhas ali, está sendo contabilizada na conta de alguém aqui. Você está entendendo? Ele nem aparece. Ele chega aqui, ninguém nem dá aquela atenção. Você está entendendo? Mas é ele que está ganhando almas ali. Eu desse eu vi na foto de um rapazinho lá que vinha endemoniado e estava lá expulsando. E depois aquele rapaz aceitou Jesus. Eu fiquei assim, meu Deus. Foi a sua oferta que chegou lá. E ele está lá ganhando alma para o Senhor. O reino de Deus é diferente do reino de homem, irmão. O reino de Deus, preste atenção. O reino de Deus é diferente. A visão do reino de Deus, pastor, é diferente. Tem vidas sendo salvas, porque você tem sido fiel, colaborador, cooperador, investindo no reino de Deus, na obra de Deus. E alguém está sendo alcançado e abençoado por sua causa. Ah, irmão, mas teve uma pessoa que aceitou Jesus, houve um encontro de casais, aceitaram 10 pessoas. Às vezes você nem está vendo, mas uma pessoa está lá numa congregação, o outro está lá numa outra denominação. Irmão, pouco importa. Eu quero que a pessoa aceite Jesus, seja salvo e entre no reino de Deus, porque Jesus diz, o reino de Deus é assim. O reino de Deus não é instituição. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. É um equívoco. Eu vi esses últimos dias com essa política que dividiu a sociedade brasileira, não é? Porque dois lados, gente brigando, discutindo, pastor Zenilton, pastor Carlos, entendeu? E muitos orando e buscando. Irmão, Deus responde a oração da igreja, não é da instituição pela instituição, não é porque eu quero aparecer, não, Ele ouve a oração daquele coração sincero, pastor Sérgio, que está orando, que está buscando, que está, sabe, indo na presença do Senhor, porque Ele quer ver vidas, quer ver almas, quer ver libertação. Quantas pessoas estão doentes, adoecidas? Quantas pessoas podiam estar pregando a palavra de Deus? Isso, dê uma glória bem baixinho aí, porque... Isso, eu sei que você não está... Mas isso é uma palavra que Deus está me dando aqui para entregar para vocês. E para você que também está me ouvindo agora, você que está assistindo, que está cultuando conosco agora, no nome do Senhor, tá? Então, olha, Deus deu 5-1, só recordando aqui, tá? Deu 5-1, deu mais 2 a outro, segundo, e 1 a outro, segundo a capacidade de cada um. Mas é interessante, querido, que aquele que ganhou, que recebeu 5 e ganhou mais 5, foi tratado da mesma forma aquele que ganhou 2 e multiplicou para 4, ganhou mais 2, ou seja, irmão, não tem ninguém maior aqui. Talvez você tenha mais responsabilidade, mas todos nós somos do mesmo tamanho diante de Deus. Agora, houve um, e eu queria ler alguns versículos com vocês agora, tá? Que me veio o coração, porque ele fez o seguinte, olha, mas, a história muda a partir desse mas aqui, tá? O que recebera um, foi e cavou, verso de número 18, tá? Cavou e escondeu o dinheiro. Prestou atenção, né? Que esse dom aí são os bens, são valores. Por isso que não era o talento pelo talento como nós entendemos. O dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio a prestação de contas que eu falei aqui quarta-feira passada. Irmãos, preste bem atenção que eu vou lhe dizer agora. Aquilo que não se presta contas, aquilo que não se presta contas não gera responsabilidade. Estou aqui diante do contador aqui, pastor Zenilton. Aquilo que não se presta conta, pastor Rubens, não gera responsabilidade.
Então guarde esta informação, porque isso não é somente para a sua contabilidade da sua empresa, não, é para você. Se você recebeu alguma coisa, qualquer que seja a dimensão, você tem o dever, a obrigação e a responsabilidade de prestar contas. E se eu tenho que fazer isso com a sociedade, eu tenho que fazer isso com o governo, eu tenho que fazer isso com a administração onde eu esteja inserido, imagina diante de Deus. Imagine diante de Deus. Então, se você recebeu, irmão, se você assume uma função, um cargo, uma responsabilidade, você tem alguém sobre você, tá? Que você, se você recebeu, é porque tem alguém que lhe entregou. E se alguém que lhe entregou, você tem a responsabilidade de prestar contas. E acabe com essa história, entendeu? Deus sabe mesmo, irmão. Deus sabe que você não está fazendo. Deus sabe que você é relapso. Porque esta história aqui é de um homem relapso. De um homem que não foi diligente, foi um negligente, que não honrou. Olha que coisa interessante. Que não honrou, que não considerou. Porque a cobrança, irmão, vem sobre nós. Um dia um profeta, a mulher disse para o marido: agora eu vejo que este homem que passa por nós é um homem de Deus. Agora eu sei que a palavra dele, na palavra de Deus, em sua boca é a verdade. Porque não é o discurso, é quando ela viu as obras, a prática, o dia a dia. Você está entendendo? Agora sim eu vejo que a palavra de Deus, na sua boca, é a verdade. Olha que coisa interessante. Deixa eu só voltar para este versículo aqui. Verso de número. Mas o que receberão saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou contas. Meu Deus, já vai estar 9 horas. O que é que está acontecendo com esse relógio? Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros. Não, eu acho que lá na frente um pouquinho para a gente adiantar. Deixa eu só ler aqui o verso de número 24. Preste atenção. Verso de número 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento. O que recebera 1 talento. Disse: Senhor, sabendo que és severo. Preste atenção, irmão. É tão interessante que o que recebeu 5, a Bíblia diz que imediatamente saiu para investir. O que recebeu 2, da mesma forma. Para um pouco para raciocinar. E não fica assim muito preso à história pela história, mas o sentido da mensagem. O que recebeu 1, ele arranjou uma boa justificativa para justificar a sua falha. Entendeu? Porque os outros não arranjaram nada para justificar, muito pelo contrário. A Bíblia diz que imediatamente eles saíram para conquistar e investir. Mas os outros, o outro, melhor dizendo, ele disse assim, olha, chegando por fim o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. Irmão, isso é inventar história. Porque se os outros multiplicaram e não teve nada disso, por que o seu não aconteceu? Então a culpa é sua, não é do Senhor. Ainda que ele fosse severo, ele disse: ainda se você sabe que eu sou assim, por que não fez? Entendeu? Eu li uma frase aqui, que já citei aqui muitas vezes, né? Quem é bom de desculpas não é bom em nada. É uma frase que eu já citei aqui muitas vezes também, que é aquele que
quer, ele arranja os meios. Quem não quer, arranja desculpas. Você está entendendo? Então, irmão, não arranje. Faça a sua parte. Uma outra coisa muito interessante, não transfira para ninguém. Já disse aqui muitas vezes, entendeu? Ah, não foi. Não, irmão, faz a tua parte. Assume. Toca para frente, entendeu? Deixa esse negócio. Pastor Arnaldo, é muita infantilidade espiritual, para não dizer material também, entendeu? Aquilo que está às suas mãos, irmãos, honre, considere, faça. Pastor, o senhor está com raiva? Não, mas já estou ficando. Romanos capítulo 9 e verso 2. Senhor, antes de ler ali, Senhor, eu conhecia-te, na versão da Almeida, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste. Olha que coisa. Eu sabia que o Senhor é assim. E ajunta onde não espalhaste. Romanos 9 e 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem é você? Para questionar com Deus. Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Pare de dar desculpas. Pare de inventar coisa. Cresça, amadureça, entendeu? Ganhe maturidade. Procure conhecer a palavra. Procure conhecer a Bíblia. Procure, irmão, saia dessa visão comprometida. Ainda no capítulo 8 de Romanos, verso 7. Me veio esse versículo para compartilhar com vocês hoje. Porquanto a inclinação, irmão, preste atenção, a inclinação da carne é contra Deus, é inimizade mesmo, contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, se não se submete. Está entendendo? Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, aquele que tem compromisso com Deus, pastor, ele se submete à palavra de Deus. Não é que ele ensina ou que prega, ele vive a palavra. Olha que coisa interessante. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No capítulo de Lucas, que lemos que foi a primeira, eu acho que a segunda parábola que lemos, capítulo 15, verso 29, de Lucas. Aquele rapaz disse assim, olha, mas respondendo ele, disse ao pai. As pessoas arranjam desculpas para tudo, para justificar o problema que é dele. É muito interessante, não é? Eis que te sirvo há tanto tempo, irmão. O religioso, ele tem essa perspectiva, ele trabalha sempre nesta perspectiva, entendeu? De que arranja uma desculpa para justificar a sua realidade. Olha o que ele está dizendo aí. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir. Eu acho que Deus estava dizendo, e daí? Você não fez nada mais do que sua obrigação. Você está entendendo? Então não pegue isso como justificativa. Muito pelo contrário. Você devia estar com isso para dizer assim, Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Porque olha, com as minhas dificuldades, com os meus defeitos, com as minhas imperfeições, tu ainda tem me dado. Com todas as minhas debilidades, tu ainda tem me honrado. Você, irmão, como disse um irmão que trabalhou com meu pai, meu irmão, eu diante de Deus, calado, ainda estou errado. Você diante de Deus, calado, ainda está muito errado. Você devia estar
louvando e adorando, como foi dito aqui no início desse culto. Você devia estar adorando a Deus, glorificando a Deus, porque Deus tem lhe honrado. Cuidado para não fazermos como Deus disse lá em Isaías capítulo de número 58. Por favor, Isaías 58, verso de número 3. O povo dizia assim: porque jejuamos nós e tu não atentas para isso. A pessoa se colocando, se autovalorizando, eu faço. É a mesma coisa do filho pródigo, o irmão do filho pródigo que está dizendo: eu trabalho todo o tempo nesta fazenda, o Senhor nunca me deu cabrito. E tem gente que está dizendo assim: eu estou pagando o preço, como se Deus estivesse preocupado com o dinheiro teu, ou com o teu sacrifício. Irmão, Deus já lhe deu, e deu de graça, e Deus com muita honra. Deus, porque Ele lhe escolheu como um ato soberano dEle, soberania pura, Ele escolheu lá na eternidade, e lhe deu. Não tem mérito em você, preste atenção a isso, querido. Jejuamos nós e tu não atentas para isso, porque afligimos a nossa alma e tu não sabes. O Senhor, tu não está vendo o que eu estou fazendo? É impressionante, não é não? Glória a Deus, como é bom a gente aprender a palavra. Você nunca mais vai arranjar desculpas diante de Deus. Quando você orar, a sua oração vai mudar. Quando você for orar, a sua oração, querido, vai ser de louvor, de gratidão, de adoração, de reconhecimento. Deus tem guardado a sua vida, tem preservado a sua vida. Deus tem cuidado de você desde sempre, irmão. Você que já reclamando hoje, entendeu? De que se queixa o homem? Queixe dos seus próprios pecados. Eu sei que esta palavra aqui é uma reflexão. Eu estava lendo hoje mais uma vez à tarde, fiquei meditando. Meu Deus, que palavra forte e dura. É porque está terminando o ano, ó. E aí, irmão Carlos, quando sabe, a gente vai fazer as mesmas promessas de final de ano. E aquela promessa que eu fizesse em dezembro do ano passado, no culto de passagem, e que está terminando e você não saiu do lugar, você não fez nada, e já está se preparando para fazer uma lista para o dia 31 de dezembro, o culto da passagem. Irmão, muda esta mentalidade, muda esta cabeça, muda estas ações. Deus trata comigo e com você. Deus trata, sabe, Ele está tratando comigo e com você para dizer: meu filho, eu quero a tua alma, eu quero o teu coração, eu quero as tuas decisões. Começa, porque a minha parte já está garantida, a minha ação já está garantida. Querido, em nome de Jesus, receba esta palavra na autoridade do nome do Senhor, e receba, porque Deus tem algo muito especial para a sua vida, para o seu coração. Entendeu? Mas não depende de Deus, a parte de Deus já está garantida. Afligimos, eis que no dia em que jejuais, achais que o vosso... Olha aqui o final deste versículo. Meu Deus, eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio... É para seu prazer, é para você. E o relacionamento com Deus, irmão, o evangelho é tudo contrário à mentalidade humana, sabia? Por isso que mexe com a gente. Que Deus diz assim, a nossa visão é assim: amar quem nos ama, retribuir quem nos dá. Aí Deus diz assim: ame o seu inimigo. Entendeu? Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa.
Esse evangelho é chato. Não é? Esse evangelho não é essa barganha, essa troca. Esse evangelho, sabe, mexe com você. Está entendendo? Porque o princípio do ensinamento da palavra, eu disse aqui quarta-feira passada, que tudo de Deus está na perspectiva da multiplicação. Irmão, nunca você vai perder com Deus. Diga amém. É para confirmar, porque se você não confirmar, você não... Entendeu? Tem uns que estão dizendo apertadinho, mas vai sair. Diga amém. Tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para Deus está registrado. Deus não é injusto. Às vezes o inimigo vai chegar para você, sabe, vai tentar mexer com seus brios, com seu orgulho, com a sua vaidade, e vai dizer: eu não vou fazer mais não, eu já fiquei chateado, ninguém reconheceu. Deus está dizendo: eu estou mexendo com você, para você entender que não é você, sou eu em você, fui eu que lhe dei, fui eu que lhe proporcionei. De quanto mais, irmão, esta fonte de Deus, ela é inesgotável. Quanto mais você fizer, mais virá para você. Se alguém não está fazendo bom uso, problema de alguém, mas a tua bênção já está garantida, a tua bênção já chegou, você está de posse, receba na autoridade do nome do Senhor. Se alguém não está fazendo caso o problema de alguém, mas você está ligado na fonte, desta fonte inesgotável. Deus já disse aqui muitas vezes, entendeu? Que Deus, quando mandou, através do profeta, a mulher buscar vasos emprestados, a Bíblia diz que o azeite parou, o azeite não acaba, presta atenção. Que acabou, porque não tinha mais vasos. Deus não usa desperdício, presta atenção. O que Deus dá, Deus lhe dá. E enquanto tiver vaso, estará uma fonte aberta, derramando o azeite de Deus sobre a sua vida. O azeite é unção, o azeite é graça, o azeite é poder, o azeite vem sobre a tua vida. Homem, receba esta palavra na autoridade do nome do Senhor. Mulher de Deus, receba esta palavra, porque o seu transbordar fará com que alguém vai ser abençoado, mas você nunca vai faltar para você.